Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar o seu feriado. Meus amigos, é amanhã, hein? Esse julgamento que está tirando o sono aí dos torcedores do Vasco, dos torcedores do Sport, de clubes aí que estão interessados aí, como o Bahia, o Ituano. Vamos passar todas as atualizações para vocês, com várias novidades. E, eu vou dizer, os 3 pontos é do Vasco da Gama. E eu vou explicar o porquê aqui, certo? Será muita surpresa, na minha opinião, se o Vasco não ganhe esses 3 pontos aí. E não é bravata. Vamos falar também sobre a situação aí de ingressos para o jogo aí entre Vasco da Gama e Ituano. O Vasco da Gama, que se preparou muito forte ontem para o jogo mais importante aí da história da Vasco da Gama SAF. A gente vai fazer o resumo do treinamento de ontem, a situação aí envolvendo jogadores aí que estão lesionados, notícias boas aí, e iremos também falar sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. Então, meus amigos, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos começar aqui pela situação do ingresso. Essa torcida do Vasco é extraordinária, é fenomenal. Todos os ingressos online aí destinados à torcida do Vasco já foram esgotados para o jogo lá no Novilly Júnior em Itu. E tem torcedor do Vasco aí dizendo que vai preencher aí os lugares na torcida lá do Ituano. Então, torcida do Vasco vai ser grande maioria nesse jogo. O jogo é lá em São Paulo, mas o fator casa não deve influenciar, porque a nossa torcida vai apoiar como se nós estivéssemos aqui em São Januário. E é o seguinte, ontem o treinador Jorginho treinou bastante o time sobre 2 aspectos aí: finalização, exaustivamente, ele trabalhou ali com os atacantes do Vasco, e o posicionamento defensivo, que tem sido o calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama nessa Série B. Principalmente ali a situação das bolas paradas. Com relação aos jogadores que estavam no DM, que estão no DM, houve uma melhora significativa aí no aspecto físico do Palácios e do Yuri. Esses jogadores aí deverão estar aí 100% para a partida, e o Andrei ainda preocupa, mas deve ir na base do esforço aí para essa partida sem problemas também. Então, boas notícias aí vindas do DM aí do Vasco da Gama. Com relação à situação de reforços, bastou a gente aqui colocar representatividade, porque a diretoria já veio dizer que não tem interesse no Wellington Rato. Então a gente vai cobrar aqui exaustivamente um time de ponta para 2023, certo? A gente não vai admitir que o Vasco tenha aí um time fraco. Amigos, com relação à situação aí envolvendo o julgamento, está uma celeuma muito grande aí. Laureano, o julgamento vai ser adiado? Eu não acredito. O STJD está com um problema muito forte aí com relação à pauta, tá? Tá chegando recesso aí também.
final aí de campeonato, então deve ser amanhã. O julgamento sem problema nenhum. O Sport fez um pedido, não foi ainda... O STJD não tomou conhecimento ainda da documentação do esporte, não chegou até a data de funcionamento ontem, o horário de funcionamento do STJD, e é o seguinte, né? Devido à gravidade, a CBF também pediu pressa nessa situação. E eu vou falar uma coisa aqui para você, torcedor do Vasco da Gama. O Vasco vai conseguir esses 3 pontos aí. Eu tenho certeza disso, certo? Uma coisa que está me incomodando bastante é a gente ver aí esse pessoal dizendo que a 777 Partners está montando uma estratégia. Gente, eu sou vascaíno, mas eu não vou mentir para você, certo? Na justiça, o Salgado está invicto. O Salgado não perde na justiça. Essa diretoria aí, ela está até hoje aí no Vasco da Gama, apoiado por uma liminar, não teve a listagem da Eleja online, ninguém sabe se eles ganharam ou não, mas eles conseguiram um milagre aí de estarem até hoje aí, completando quase 3 anos à frente do Vasco da Gama, venderam a SAF do Vasco da Gama sem que o contrato fosse exposto, perfeito? Então, na justiça, gente, eles são os caras. Agora que está tudo certo, dentro da legalidade, tudo bonitinho, inclusive com a Rede Globo, certo? Dizendo aí que o Vasco tem 80% de chance de obter êxito aí nesse julgamento, com auditores do STJD dizendo aí publicamente que os 3 pontos têm que ser dados para o Vasco da Gama. A 5ª comissão de disciplina do STJD foi tácita. 3 auditores já falaram. Tem que dar aí os pontos para o Vasco da Gama. O Sport que provocou. Se na ilegalidade eles conseguem, certo? Na legalidade, eles vão conseguir também. Sem maiores problemas, cara. Entendeu? O jurídico é influente, consegue coisas aí que são verdadeiros milagres, certo? Agora que está tudo bonitinho, os 3 pontos vão vir para São Januário e vai me causar aqui muita surpresa se o Vasco não ficar com esses 3 pontos aí. Portanto, o STJD vai tomar uma decisão certa aí amanhã. Lembrando que o pastor Alexandre, ao que tudo indica, estará no STJD e a gente vai passar ao vivo, na íntegra, esse julgamento para você assistir. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá, certo? Aquele abraço. Valeu!